a todos, sejam bem-vindos ao Conversas de Café. Eu sou o Daniel Ferreira e, como sempre, tenho aqui comigo Francisco Batalha e Pedro Fortuna. Pois bem, estamos a gravar isto no Dia dos Namorados. Isto, em princípio, só vai sair amanhã, que é dia 15 de fevereiro, dia também conhecido como a celebração do modelo monogâmico pela sociedade civil, numa semana em que fez anos que Nelson Mandela finalmente foi libertado após 28 anos de cadeia. Dentre as coisas que aconteceram esta semana, que não foi propriamente das semanas mais agitadas de 2021, tenho aqui algumas que gostaria de destacar, por exemplo, as chuvas que fizeram com que a água, que supostamente chegava ao Alqueva num ano, chegou em cerca de uma semana, e isso garante o abastecimento do regadio por quase 3 anos, o que em princípio é bastante positivo. Também gostaria de destacar aquilo que aconteceu com o Lapo, também aquele bar de negacionistas que continuou aberto mesmo durante o confinamento, e a diferença de tratamento, se calhar já vamos aprofundar isto mais à frente, em relação aos estabelecimentos que ficaram abertos, por exemplo, no bairro da Jamaica e em tantos outros bairros por esse país fora. Os casos em Portugal de Covid, no entanto, continuam a descer, apesar deste tipo de atitudes por parte de algumas pessoas. Donald Trump não foi impeached e penso que o nosso colega e amigo Francisco Batalha vai desenvolver mais à frente este tema. Pedro Fortuna vai trazer o seu tema aleatório. Penso que vai falar de Marilyn Manson, não tenho a certeza, porque nós não falámos antes do programa nem nada, isto é telepatia. E penso que vou ficar por aqui. Vão ser os temas que eu vou lançar para cima da mesa. Não sei qual de vocês é que quer começar a comentar. Bom, se calhar então começo eu pelo tema aleatório. Curiosamente não, o tema aleatório não é sobre Marilyn Manson, esse vai ser o tema mesmo, tema a sério. Eu sobre o tema aleatório eu pensei, como estamos de facto a gravar isto no Dia dos Namorados, pensei se calhar devia fazer uma coisa temática. E então pensei o que é que há para falar sobre o dia de São Valentim. E eu estou a descobrir umas coisas interessantes sobre este santo da Igreja Católica. A verdade é que ele era romano e tal, foi morto, é um mártir e tal, não interessa grande coisa, mas a questão é que ele é o santo padroeiro de imensa coisa, como por exemplo o amor, o casamento e os namorados, como seria de esperar. Mas curiosamente também da epilepsia. E eu passei os últimos 5 minutos. Meu Deus. E eu devo admitir que passei os últimos 5 minutos antes de começarmos a gravar a tentar perceber porque é que ele era o santo padroeiro da epilepsia. E a verdade é que não consegui descobrir inteiramente, mas pelo que percebi, e isto torna a coisa ainda mais ridícula, ele é o santo padroeiro da epilepsia porque existiu de certa forma uma confusão na tradução do seu nome para as línguas germânicas, e então, ao que parece, havia uma certa coincidência. Então, várias pessoas nas áreas em que se falavam línguas germânicas começaram, as que tinham epilepsia, começaram a rezar a São Valentim para que esse os curasse desta maleita. E a verdade é que é só uma coisa germânica, porque noutros países são outros santos, por exemplo, na Irlanda é São Paulo, em França é São João, portanto, como podem ver, isto é uma questão de gosto pessoal das várias populações europeias. Portanto, não só este homem está muito associado ao amor, a casamentos e a namoros, mas também a epilepsia por uma mera confusão Achas de que amor e tradução. epilepsia andam sempre juntos? Ou é só aqui? Eu não sei que relações amorosas é que tu tens, Daniel, mas as minhas não envolvem epilepsia. Mas eu, na verdade, queria falar de facto, de namoros. E queria falar sobre uma coisa muito específica sobre esta coisa que são os namoros, que são anéis de namoros. E a verdade é que durante a minha pesquisa sobre este assunto, porque eu até faço alguma pesquisa antes de vir para aqui, descobri duas coisas curiosas. Primeiro, vendem-se anéis de namoro em segunda mão no LX. O que eu acho que é uma coisa ridícula. Por exemplo, sei lá, se tu queres dar um anel, por exemplo, um anel de namoro ou uma aliança, é um bocado igual. Eu se calhar não daria. Tipo, primeiro, se ele está no LX é porque a coisa não acabou bem, não é? Porque ninguém vende uma aliança ou um anel de namoro que tenha Uhum. corrido bem. Segundo,
pá, está um bocadinho, de certa forma, amaldiçoado, não é? Se tu usares esse coisa, não sei se será das melhores ideias. De Está qualquer com mal forma, olhado, não é? Está com mal pois é olhado. isso, pá, de qualquer forma, por 100 euros consegue-se na boa. Mas a verdade é que eu acho que esta coisa de namorados trocarem anéis, não é? É um conceito um bocadinho bizarro. Primeiro, eu pensei durante algum tempo como é que eu ia dizer isto, mas a verdade é que eu acho que, do ponto de vista completamente de moda, não é nada uma questão, não venham para aqui dizer que e tal, sou misógino e tal, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que realmente os homens e anéis não são uma grande combinação, e portanto, na minha ótica, eu acho que um homem só deve usar anéis em 3 situações. Anéis de, portanto, aliança de casamento. Se pertenceres à máfia, seja italiano ou russo, realmente normalmente fica bem. Ou então, se tiveres tipo mais de 70 anos e for tipo aqueles anéis de brasão, tipo do género, tipo o teu trisavô era o Marquês de Pombal. Tipo, isso também acho legítimo. Um bocado como teres aquele crucifixo e tal, és beta e tal, a tua avó deu-te o crucifixo de ouro e tal, e tu usas anel, é a mesma coisa. Isto tudo é uma grande conclusão, porque eu queria saber qual é a vossa opinião sobre anéis de namoro. E qualquer pessoa que conheça Daniel Ferreira sabe que é um homem que usa muitos anéis. Curiosamente, acho que nenhum de namoro. E, portanto, sabe imenso sobre esta coisa, sobre esta matéria que são os homens e os anéis. Oh, Francisco Batalha, comenta tu antes isto, que eu quero guardar para o fim, está bem? Primeiro, olá a todos, a vocês e a quem nos ouve. É assim, eu pessoalmente eu não sou uma pessoa de anéis. Eu para andar de relógio já é o que é, portanto, anéis, acho que defendo muito a visão de Pedro Fortuna de será a aliança e pouco mais que isso. Portanto, honestamente, não tenho nada a acrescentar a esta conversa. Achei muito interessante a questão de São Valentim ser também o padroeiro dos epiléticos em alguns países germânicos. Achei bastante graça, não sabia. Mas em relação a esta questão dos anéis, acho que não tenho nada contra. Vai para lá da minha compreensão. Até tenho amigos que usam, mas é uma coisa que genuinamente vai para lá da minha compreensão. Portanto, eu vou deixar quem sabe falar e Daniel Ferreira, por favor, assuma. Ora, muito obrigado. Eu primeiro, pá, eu sei que nós temos ouvintes do Norte, não sei, eu vejo as estatísticas do podcast, quem vê é o Pedro, mas eu sei que nós temos ouvintes lá de cima, eles por esta altura devem estar a partir a rir, porque temos 3 lisboetas a dizer anéis. Porque num sítio normal do país diz anéis, anéis, não é? Com aquele E, diz-se um E. Só que nós em Lisboa dizemos tudo assim, como quem diz um A. Portanto, este anéis, pá, para eles deve estar a ser hilariante e só por isto para as pessoas do Norte já deve ter valido a pena o programa. Em relação aos anéis em si, eu vou recusar responder à provocação de Pedro Fortuna, que aqui claramente me ofendeu, tal como ofendeu no programa anterior, e isto começa a passar das marcas. Sinceramente, vou ter que fazer uma queixa aqui ao CEO do nosso podcast, porque nós temos um CEO, não, é? Não somos nós os três, nem nada. Mas em relação aos anéis em si, quer dizer, eu gosto, acho que fica bem. Pá, não, eu já usei muitos em tempos, tipo 3 em cada mão ou coisa assim. E depois, em parte, porque começaram a ficar com ferrugem e em parte porque não era assim tão bom, por exemplo, para escrever ou para andar no dia a dia, comecei a usar menos. Portanto, eu andar ali, um anel de namoro ou não, primeiro, nem as pessoas reparavam, nem eu reparava, nem se calhar me lembrava que era o anel de namoro. E portanto também não vou muito por aí. Mas a ideia de um anel de namoro, especialmente em segunda mão, comprado na internet, pá, parece-me uma coisa um bocado absurda, não é? Não só por causa do mau olhado, do que o Pedro já falou há bocado, mas também porque, quer dizer, tu vais estar ali com uma coisa reciclável, tu vais estar a olhar para aquilo, já houve um casal que usou isto antes de mim e separou-se. Pá, Além disso, é acima de tudo triste. sim, Acho que é acima de tudo triste, mais do que qualquer das coisa. alianças, tipo, os nomes das pessoas, tipo, João e Joana, 2018. sim. E depois é o Manuel e a Ana. Epá, portanto, não sei, mas sim. Eu, curiosamente, não tenho qualquer tipo de transição para outros temas, portanto, alguém vai ter que pegar nisto e Mas me... espera aí, que eu Ótimo. tenho outra, pá, para o pessoal dos anéis, que é Ah, a questão de haver pessoas que usam anéis ao peito com fios. Pá, isso a verdade. mim é que é uma aberração. Eu que uso fios, pá, nunca usaria um anel ao pescoço, por amor de Deus. Não, pá, não usava. Por acaso, realmente não pensei nisso, mas tens razão.
Também acho que É verdade. é um conceito um bocado estranho. Eu acho que os nossos ouvintes que não conhecem Daniel Ferreira devem se estar a perguntar Já devem ter percebido mais ou menos que eu e Pedro Devem achar que eu sou o Fortuna... senhor dos anéis, não é? Não. Já perceberam mais ou menos que eu e Pedro Fortuna roçamos ali o Vettel com mais força do que Pedro Fortuna e agora estão-se a questionar sobre Daniel Ferreira, mas quem é esta criatura que anda de fios e anéis? Que coisa mais estranha, como é que ele se dá com os outros dois? Continua a dizer grande anéis, diz transição. bastantes vezes que é para as pessoas do Norte continuarem a rir. Mas Anéis, curiosamente pensei agora numa grande transição que é, para as pessoas que não conhecem Daniel Ferreira, há uma pessoa que podem procurar na internet que tem algumas parecenças. É pá, não vais mandar pesquisarem o. Vou mandar pesquisar o Marilyn Manson. Oh Tirando pá, a cara, não! do ponto de vista de moda, é muito semelhante. Eu não, epá, não. Daniel Ferreira do 10º ano, claramente, não Daniel Ferreira do. Exatamente, sabe, eu ainda estou preso a isso. E Não eu, houve grandes diferenças. não, já está um bocadinho mais, quer dizer, pronto. Não, depois de enfrentar a faculdade e ao mercado de trabalho, são aquelas coisas. Mas falando agora deste assunto mais sério, Pedro, fala lá do Marilyn Quer dizer, Manson. de sério por acaso tem pouco, mas quer dizer, é sério para as pessoas envolvidas, porque aquilo não há de ser nada bom. Marilyn Manson não, pronto, para quem não sabe, vão à internet porque eu nunca conseguirei fazer jus à personagem incrível que é o cantor e ator Marilyn Manson. É literalmente só visto. As histórias são inúmeras, contadas por ele, por outras pessoas, em inúmeras entrevistas. Epá, é um membro dos Kiss possuído por um demónio, é mais ou menos isso. É literalmente uma personagem e a verdade é que ele sempre esteve envolvido em inúmeros casos e situações no mínimo bizarras e de certa forma construiu toda a sua carreira e toda a sua personalidade pública à volta de dizer e fazer e estar envolvido em situações no mínimo manifestamente bizarras. A verdade é que nestas últimas 2 semanas ele foi alvo de inúmeras denúncias de abusos e de situações um bocado estranhas. Exemplos, quando uma atriz conhecida foi à casa dele há uns anos, ele referiu que um dos quartos era o seu quarto para violações. Por exemplo, disse numa entrevista há 2 ou 3 anos que fantasiava em esmagar o crânio da sua mulher com uma marreta. Inúmeros casos de uma pessoa manifestamente estranha. E a grande questão que sempre foi particular Portanto, tu para comparas-me com essa pessoa. sim. A questão que sempre foi estranho com Marilyn Manson foi tentar separar aquilo que era, e sempre foi difícil, foi tentar separar aquilo que é a personagem e daquilo que é a personagem real. De certa forma, como devem calcular, o nome dele não é mesmo Marilyn Manson. Marilyn Manson é uma junção do primeiro nome Marilyn Monroe e Charles Manson, um serial killer americano. E a questão sempre foi separar quem é Brian Hugh Warner, pronto, a pessoa por trás da personagem Marilyn Manson. E a verdade é que eu, na verdade, trouxe este tema porque ele, no fundo, foi completamente cancelado nestes últimos 10 dias, mais ou menos. O seu álbum foi lançado há pouco tempo, deixou de ser. Olha, estava a faltar a expressão. Advertised. Olha, não interessa. Pela Publicitado. Sim, exato. Sim, exato. Deixaram de fazer publicidade, exatamente, ao álbum. Desde que saiu estas últimas notícias, também foi o seu agente dos últimos 25 anos, despediu-se, portanto, no fundo tem sido cancelado um pouco por todas as suas participações em séries televisivas, também foram apagadas, portanto, de certa forma está a ser aquilo pronto, que se chama nos Estados Unidos e agora no mundo cancelado. E era precisamente sobre isso que eu queria falar, esta cultura, como os A americanos cultura do cancelamento. exatamente, o cancel culture. E eu acho que o que é particularmente interessante no caso de Marilyn Monroe, de Marilyn Manson e de outras pessoas é o facto de qualquer pessoa que mesmo agora que vá procurar quem é Marilyn Manson e as coisas que ele já disse e as coisas que supostamente já fez,
Nada disto é particularmente surpreendente. Toda a sua carreira foi feita à base destas situações e estas declarações e mesmo histórias bizarras. E não é nada estranho tudo aquilo que está agora a passar com a sua ex-mulher e tudo aquilo que ela tem vindo a mostrar em público. E não é que não seja condenável, mas é muito interessante como a sociedade agora hoje em dia tem esta coisa de cancelar personalidades sobre coisas que já se sabia. Outro exemplo muito interessante disto será, por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson e a pedofilia. Michael Jackson foi primeiro acusado de pedofilia em 1993. Nada aconteceu. Depois, em 2003, sendo julgado em 2005 e absolvido, nada aconteceu. E prova de que nada aconteceu, ele em 2009, mesmo antes de morrer, ia fazer uma digressão que estava completamente esgotada. E 10 anos depois, em 2019, sai o Living Neverland e Michael Jackson é 10 anos depois da sua morte cancelado. Portanto, ponto número 1 é fantástico como tu podes ser cancelado depois de morrer. E ponto número 2 é fantástico como tu podes ser cancelado sobre coisas que toda a gente sabia. E até pode ser aquela coisa de, por exemplo, no caso de Harvey Weinstein, que foi cancelado por questões de abuso e violações a mulheres, e se dizer, na verdade isso foi encoberto durante dezenas de anos, mas a pedofilia nunca foi considerada uma coisa aceitável pela sociedade. E durante mais de 25 anos toda a gente sabe que Michael Jackson provavelmente cometeu esses crimes e ninguém quis saber, mas por alguma razão agora todas estas coisas causam imenso desagrado na população em geral, porque das duas uma, ou isto agora é tudo importante, ou então as pessoas deixaram de saber distinguir o artista da pessoa por trás. Mais uma vez, deixaram de saber distinguir Marilyn Manson de a pessoa que o faz. Não é por, e tentando pôr isto da melhor forma possível, não é por Michael Jackson ser pedófilo que deixa de ser um dos melhores artistas e músicos sempre, não é? Porque Kevin Spacey também, ao que parece, ter tido relacionamentos com adolescentes, que deixa de ser um dos melhores atores do seu tempo. Sobre o Harvey Weinstein, quer dizer, o homem era produtor, portanto eu também não sei até que ponto é que isso é um trabalho muito complexo e muito relevante. Mas Marilyn Manson também, mais uma vez, não é por tudo isto acontecer, ainda por cima coisas que já sabiam, que ele deixará de ter a sua importância, quer dizer, na pop culture. E por fim, eu também gostava de falar sobre Cristiano Ronaldo, que foi acusado de violação, não é? Não sei se há um ano ou dois. E curiosamente nada lhe aconteceu, porque, quer dizer, não faço a mínima ideia, não sei se querem especular porque Cristiano Ronaldo parece intocável. Mas ao contrário das outras pessoas, Cristiano Ronaldo não foi cancelado. E fez algo alegadamente tão grave como tantas outras pessoas. Mas independentemente disso, ter ou não tendo feito, continuará a ser sempre um dos melhores jogadores de sempre. E esta ideia de que não conseguimos e que temos que punir os artistas e as celebridades por coisas que elas fazem, há que saber separar, pelo menos na minha opinião, aquilo que é o artista e o seu trabalho, o trabalho de um artista e o artista enquanto pessoa. Peço desculpa por este enorme monólogo, já não digo mais nada hoje. Espera aí, deixe-me começar a ser eu a comentar. Peço desculpa, Dani, tive que atacar não já. faz mal. Há Eu aqui também uma ainda série tenho de que coisas. escrever. Pronto, mas há aqui uma série de coisas que o Pedro disse que eu achei bastante interessantes. É verdade que de facto vivemos cada vez mais nesta cultura do ser cancelado. E eu acho que aquilo que tu estavas a dizer, por exemplo, em relação ao caso de Michael Jackson, é uma coisa que dá para fazer um paralelo muito interessante com aquilo que aconteceu o ano passado, quando foi as manifestações do Black Lives Matter. E eu passo a explicar. Ou seja, Michael Jackson, como tu estavas a dizer, mesmo depois de já estar morto há 10 anos, foi cancelado. E eu faço esta comparação com coisas que aconteceram nas manifestações do Black Lives Matter, não por serem manifestações do Black Lives Matter de qualquer maneira, porque essas manifestações têm uma razão de ser que faz sentido, mas, por exemplo, com aquilo que aconteceu de deitarem abaixo estátuas de pessoas antigas, que foram importantes para diferentes países em diferentes períodos da história. E, portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer é, eu acho que cada vez mais, hoje em dia, estamos a trazer uma visão moderna sobre assuntos passados. E eu acho que isso corremos o risco de interpretar mal as coisas. Claro que isto não justifica, ou deixa de justificar as ações de Michael Jackson ou Marilyn Manson ou outros que o Pedro também enumerou. Mas acho que é importante sabermos distinguir, de facto, como o Pedro disse, aquilo que aconteceu
aquilo que existe entre a vida pessoal das pessoas e aquilo que elas fizeram publicamente, mas também é importante distinguir aquilo que aconteceu no passado e aquilo que acontece atualmente. Se, por exemplo, uma celebridade, como Pedro disse, como Michael Jackson, foi julgado e acabou por ser ilibado, acho que não vale a pena voltar a pegar no assunto, porque são coisas que já aconteceram, da mesma maneira que não vale a pena olhar para os... É verdade que as pessoas fazem coisas más e essas coisas más não podem ser esquecidas, mas também não vale a pena estar sempre a bater no ceguinho à espera que ele veja, porque não é assim que isto funciona. Pronto, queria só fazer este comentário, não sei se disse alguma coisa que vocês não perceberam. Ora bem, posso começar? Isto agora vai ser um pequeno monólogo, desculpem lá, mas eu prometo que vou tentar ser breve. Da última vez não correu muito bem, da última vez que eu disse que esperava ser breve. Bom, em primeiro lugar, isto de que agora se chama a cultura do cancelamento, ou a cancel culture, ou o que seja, quer dizer, sempre existiu, chamava-se imprensa cor-de-rosa e não era tão, nem vinha tanto das pessoas, ou seja, não podia começar com um pequeno grupo, mas sim através de uma certa imprensa e de certas revistas, que nós gostamos muito de dizer que isto só neste país, mas existe em todo o mundo. E agora esta rajada de pessoas canceladas que vem, lá está, disto que se chama cancelamento, vir de mais gente e de não ser tão centralizado, pronto, eu acho que é um bocado por isso que está a dar que falar. Portanto, isto não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, simplesmente agora está a ganhar mais preponderância. E como é que, pronto, claro que o acesso à informação também faz com que isso seja, com que isso é que se chama cancelamento, seja mais falado. Por exemplo, nós temos o caso de várias pessoas que, tal como o Marilyn Manson, de que o Pedro falou há bocado, que não conseguiam distinguir a sua personagem daquilo que era a sua pessoa real. E nós temos elementos de várias bandas de rock, várias bandas de punk ali nas décadas de 70 e de 80. Um caso que me diz muito é o caso do Sid Vicious, que durante muito tempo foi, no fundo, um dos meus ídolos, até eu basicamente ganhar juízo. Ele andava com camisolas com suásticas de vez em quando, porque ele fazia tudo para chocar as pessoas, etc. E tal. E ele não foi cancelado muito porque tinha uma legião de fãs que, talvez não tendo tanto acesso àquilo que ele fazia, se recusava e que diziam que eram campanhas contra ele, etc. Isso não foi só com ele, isso aconteceu com muitas outras pessoas. Hoje em dia, com o acesso à informação que nós temos, isso torna-se muito mais difícil. Depois, aqui em relação à questão do Michael Jackson e do Ronaldo, é verdade que o Michael Jackson, mesmo no final dos anos 90, quando já era conhecido muito mais pelo que fazia fora dos palcos do que propriamente pelo que fazia dentro deles, ainda que tivesse bastante talento, lá está, há certas pessoas, e eu não estou aqui a discutir se isso é certo ou errado, porque obviamente é errado, porque tanto faz se é um sem-abrigo ou se é o Cristiano Ronaldo que que faz algo mau, é sempre igualmente mau e não há violações mais válidas que outras, etc, etc. Agora, a partir de um certo patamar de talento, que para mim é o patamar onde se coloca o Michael Jackson e o Ronaldo, as pessoas quase que se tornam intocáveis, porque, quer dizer, já na altura havia muita gente a falar mal do Michael Jackson, mas ele tinha toda uma legião de fãs à volta, tal como houve muita gente a pseudo-cancelar o Ronaldo, só que eram pessoas que tinham uma relação pouco mais que casual com o desporto em geral e, pronto, com o futebol em específico. E, portanto, isso na verdade não teve muito efeito. Agora, é claro que depois do Michael Jackson ter morrido há 10 anos ou há mais de 10 anos, tal como vai acontecer com depois de ele se reformar, se retirar da vida pública e for buscar para a Madeira, obviamente essas coisas vão ser chamadas. Essas coisas vão ser chamadas porque as pessoas já não são tão idolatradas e então já se começa a ligar mais aos defeitos delas. E depois o Batalha tocou aqui num tema interessante, que é o das estátuas. Quer dizer, isto não é uma coisa nova, e eu recordo que as pessoas que agora acharam péssimo que se mandasse abaixo estátuas, por exemplo, de esclavagistas, ou a estátua do Churchill, como todos sabemos, não foi um santo,
foram possivelmente as mesmas que aqui há cerca de 30 anos gostaram muito que no início dos anos 90 se começassem a derrubar estátuas de um senhor chamado Lenin que tinha morrido nos anos 20. E portanto, quer dizer, isto não há estátuas que são mais estátuas que outras, e ou achamos que sim, senhor, muito bem, está bem, a história avança, o tempo avança e podemos ver que o que está mais atrás não é correto e derrubar estátuas, ou dizemos que não, que as estátuas estão lá é para ficar. E estes double standards, nos quais eu próprio confesso, também fui apanhado algumas vezes, com umas estátuas achei bem, outras estátuas achei mal para ser mandadas abaixo. Pronto, é preciso pensarmos um bocadinho antes de tomarmos certas posições e, quer dizer, eu não estando no papel tanto de pessoas que se sentiram mais livres depois da dissolução da União Soviética e do Bloco de Leste ou de descendentes de escravos norte-americanos, ou, por exemplo, de descendentes de indianos que sofreram com as atitudes de Churchill enquanto foi primeiro-ministro da Inglaterra, eu não consigo dizer se essas atitudes são justas ou injustas e deixo isso para os membros de certas comunidades decidirem. Mas a propósito, e eu sei que vocês não estão muito no mundo das redes sociais, o Sr. Diogo Faro, ativista e alegadamente humorista, também foi cancelado porque escreveu um texto a falar mal das pessoas que andavam a fazer festas numa altura em que havia aqueles números ridículos de casos, com dezenas de pessoas, e as pessoas foram recuperar uma festa dele da passagem de ano com dezenas de pessoas e mostrar a sua hipocrisia. E, portanto, o Sr. Diogo Faro está supostamente a ser cancelado, embora tenha estado há pouco tempo num programa da TVI a falar precisamente sobre as redes sociais e sobre a tal chamada cultura do cancelamento. Pronto, é isto. Não, eu também só queria, para terminar, e o exemplo do Diogo Faro por acaso é interessante. Não, exato, primeiro porque tu começaste por dizer que de facto não é uma coisa antiga e esta ideia de cancelar pessoas, quer dizer, de todo não é uma ideia antiga, até eu não me lembro onde é que li, mas alguém diz que no Os fundo colaboradores nazis, não é? Em França foram completamente cancelados depois de 45. Não é? O- eu iria mais longe e para exemplos menos. Bom. Não, mas o que alguém disse, agora não me lembro quem é que foi, mas que no fundo o cancel culture, o cancelamento não é mais do que uma forma moderna de ostracismo, como os gregos antigos faziam especialmente os atenienses. O que eu acho que a grande diferença é que em Atenas era minimamente democrático, porque as pessoas votavam ou não ostracizar a pessoa. Aqui, no fundo, isto acaba por ser por um pequeno grupo de pessoas, até porque, na verdade, a grande maioria da população, por exemplo, Marilyn Manson foi cancelado. Grande parte dos portugueses nem faz a mais pequena ideia que é que esta pessoa é. E, portanto, se tivessem que votar no seu cancelamento, nem sabiam como votar tanto. Mas isto tudo para dizer que acaba por ser um pequeno grupo de pessoas, até que, especialmente agora até nas redes sociais, que acaba por ditar este tal cancelamento. E a verdade é que eu acho que isto é particularmente pior do que propriamente aquilo que as revistas cor-de-rosa fazem, porque isto acaba por Pensava que criar... ias dizer que era pior do que o que faziam na Grécia Antiga. Não, na Grécia Antiga era de facto chato. Porque tinhas que sair do sítio, pá. Tinhas que sair da cidade e era um bocadinho chato. Mas aqui não tens que sair da cidade, mas acabam por destruir carreiras de pessoas muitas vezes em meia dúzia de dias. E a questão é que não me parece que a carreira de Marilyn Manson vá ser destruída, até porque, mais uma vez, tipo, não é uma novidade e a carreira dele foi feita à base das coisas que agora supostamente são más. E também não é que Harvey Weinstein seja minimamente seja aceitável defender que a sua carreira não Mas devia ser supostamente são destruída. más. Tu achas que as coisas de Marilyn Manson é preciso discutir se são más ou não? Mas quer dizer, como é óbvio que são más, mas é que a questão, quer dizer, Ok. é uma questão entre ele e as pessoas que as fez, não é? Quer dizer, não... Porque, por exemplo, a defesa dele é que tudo aquilo pronto, foi consensual, não é? Quer dizer, pessoas que dizem coisas ridículas, não é? Quer dizer, isso sempre só viu. E há uma grande diferença entre aquilo que tu dizes e aquilo que Temos tu aqui fazes. três, não é? Exatamente, não é? Portanto, há uma grande diferença entre as coisas que tu dizes e as coisas que tu fazes, portanto. Desde que não podes dizer coisas ridículas à vontade, desde que não as faças, quer dizer, em princípio não vejo grande problema com isso.
E sobre o Diogo Faro, para mim a grande questão sobre o Diogo Faro, porque também foi uma coisa que eu vi, apesar de não estar nas redes sociais, mas há certas coisas que acontecem nas redes sociais que aparentam ser tão importantes que de certa forma extravasam as próprias redes sociais, e o Diogo Faro foi uma dessas. Eu acho que a grande questão de Diogo Faro não é propriamente esta coisa do cancel culture, pelo menos na minha ótica, é mais esta ideia de que nós andamos muito a viver, de que por alguma razão agora as celebridades acham que têm um certo dever moral de influenciar as populações e por serem celebridades terem direito a ter uma opinião e de serem de certa forma até mais capazes de expor e de exprimir uma opinião do que as outras pessoas. E isso sim é uma coisa particularmente recente, porque nós não vemos, por exemplo, sei lá, indo muito atrás, mas, por exemplo, vendo, sei lá, Elvis Presley e Frank Sinatra, não sei o quê, foram pessoas que foram usadas pelo Estado para campanhas publicitárias, mas eles próprios, muitas destas pessoas procuraram até manter uma certa distância disto. E agora, cada vez mais nós vemos por exemplo, Diogo Faro, que é um humorista, e pronto, e supostamente ativista, não é? E que tem feito também a sua carreira disto, de ser um ativista. E a minha questão não é que tenhas de ter grandes qualificações profissionais para ser ativista, não é? Mas o que é que faz dele um melhor ativista, não é? Ou uma pessoa mais capaz de defender aqueles assuntos do que outras pessoas? Nada. A única coisa que ele tem em vantagem aos outros é o facto de ser uma pessoa relativamente conhecida, mas nem é particularmente uma pessoa muito famosa. Mas ter a sua plataforma nas redes sociais que permite dar a sua opinião. Mas tirando isso, não é? Digo eu. Epá, posso só acrescentar aqui umas coisinhas. Por favor. Primeiro, esta questão das celebridades se sentirem no dever de educar as pessoas, não só é algo relativamente recente, quer dizer, não é que não tenha acontecido em alguns períodos da história, mas na história moderna e contemporânea, pronto, é a primeira vez. Ou pelo menos nunca aconteceu tanto. Isso também é uma coisa que vem muito importada dos Estados Unidos e que também acaba por ser um reflexo, e eu agora, pronto, lá vem o Daniel com a ciência política, que eu consigo meter ciência política em tudo. Com o amadurecimento das democracias liberais do Ocidente. Calma, isto é rápido, isto é rápido. Opa, não te rias. A política que começou por ser, no fundo, mais elitista e ali a partir dos anos 20, 30 começou a ser mais massificada através dos partidos de massa e tudo mais. Desde aí até hoje, praticamente sem interrupções, tem sido uma política mais comercializada, mais feita para vender, mais centralizada nos políticos profissionais, mais afastada das pessoas, mais em que as pessoas não são vistas, o cidadão comum não é visto como um, digamos, fazedor de política, é visto como um cliente que vai escolher aquele partido ou o produto que o irá satisfazer melhor. E quer dizer, é claro que esse excessivo afastamento em relação aos cidadãos comuns vai levar mais tarde ou mais cedo a que não só os políticos, mas todos aqueles que fazem política, sejam movimentos e tudo mais, comecem a usar também as celebridades e as suas opiniões para o seu proveito. E o Diogo Faro, ainda que em pequena escala, obviamente, era um bocado um exemplo disso, ainda que houvesse muita gente, nomeadamente nos movimentos feministas, que até lhe chamasse no gozo o CEO do feminismo, porque ele, sei lá, tentava defender tanto certas bandeiras que acabava por ofuscar as pessoas que de facto eram defendidas por isso. E pronto, e ele também baseou-se muito nisso, baseou-se muito no ativismo, usou a plataforma que tinha, tanto que eu até fiz uma pequena piadola na minha primeira intervenção, que ele era um ativista e alegadamente humorista, porque ele andava-se a focar muito no ativismo e ele nas redes sociais, digamos que participava assim um bocadinho no tal cancelamento de outras pessoas. Agora, isto não quer dizer que o que lhe fizeram está correto. Isto de dizer, o Diogo Faro cancelava pessoas, portanto estava a pedi-las, isso faz lembrar algumas coisas que outras pessoas dizem sobre outras áreas e com as quais eu não concordo, portanto também não acho que é por uma pessoa participar no ativismo ou por andar a participar no cancelamento de outras
que agora se deve também cancelar essa pessoa à primeira oportunidade, que isto não é o olho por olho e dente por dente. Era só isto que eu tinha a acrescentar. Mas eu acho que se calhar para terminar vamos agora para os impeachments, não é, Francisco Batalha? Sim, uma vez estamos a falar de celebridades que foram canceladas ou que tentaram ser canceladas, acho que eis aqui uma ótima oportunidade para falar do segundo impeachment de Donald Trump. A coisa mais extraordinária em relação a esta tentativa de segundo impeachment, porque é assim que este assunto deve ser intitulado, é que todo este julgamento de impeachment durou nada mais, nada menos do que 5 dias. Foi um dos impeachments mais curtos na história dos Estados Unidos. Houve 4 presidentes que foram impeached, ou houve tentativas de serem impeached, e este foi dos julgamentos mais curtos da história. E eu acho que isto é absolutamente extraordinário, como é que em 5 dias se decide ou não se aquilo que Donald Trump fez estava ou não, de facto, errado. Este segundo impeachment vem na consequência da invasão do Capitólio, para quem não sabe, e a grande ideia por trás era: vamos acusar o ex-presidente de ter, de facto, incentivado as pessoas a vir e a invadir o Capitólio. No fundo, o que é que isto quer dizer? E só fazer esta nota antes de abrir a discussão para todos, que é o que é que quer dizer o facto de Donald Trump ter sido ilibado, ou não é ilibado, mas não ter sido impeached. Isto quer dizer que o ex-presidente pode agora recandidatar-se em 2024, se ele assim desejar. Eu acho que onde você está com o microfone ligado. Está aqui até claro, portanto, desliguem só, se faz. Desculpe. E o que isto quer dizer que Donald Trump se pode recandidatar em 2024 e, portanto, corremos o risco, salvo seja, de um segundo mandato de Donald Trump. Agora, a grande questão é a grande questão é se Donald Trump se vai ou não recandidatar, e se de facto ele se recandidatar, o que é que será dos Estados Unidos e do mundo, sendo um bocadinho dramático. Pronto, feita esta introdução a este tema, que vai para lá da minha compreensão, como é que é possível em apenas 5 dias definir ou não se Donald Trump devia ser impeached. Abro agora aqui a discussão a vocês, meus caros colegas. Daniel Ferreira, aproveito que já que estava preparado para falar sobre o amadurecimento de democracias, falo sobre das democracias mais maduras do mundo. Sim, sim. Que é um tema que o senhor gosta tanto. Quer dizer, pelo menos segundo a definição da ciência política, não é? Eles já estão num patamar bastante avançado. Eu não quero dizer que os Estados Unidos vão, pronto, que as democracias O senhor está a dizer ocidentais que os vão Estados ser Unidos é uma todas... democracia avançada? Não, é agora que essa entalaste-me, agora é que essa entalaste-me. Não, mas do ponto de vista da ciência política, vendo aquilo que tem sido o desenvolvimento, desde a política dos partidos de massas até, pronto, aos catch-all parties e aos partidos cartel e etc., de facto os Estados Unidos estão muito avançados. Agora, claro que é preciso inverter esta tendência. A questão é como, não é? E também não me apetece muito entrar por aí. Mas pronto, este processo de impeachment obviamente foi ridículo, tanto qualquer processo que dure apenas 5 dias, em princípio não só não será muito transparente, como também não será assim propriamente exemplar. Mas em relação a uma recandidatura de Donald Trump em 2024, quer dizer, não só o homem vai estar assim um bocadinho velho, não é? E ele não é propriamente o Berlusconi, que sempre que se candidata consegue ganhar. Eu não acredito que o Donald Trump, se recandidatar e se puder fazer isso no futuro, e se ainda estiver vivo, não é? Duvido muito que ele chegue a vencer as eleições, especialmente depois de não ter vencido estas agora contra Joe Biden. Eu acho que aqui o que estava em causa era a punição a Donald Trump para servir como exemplo a outros Donald Trumps que viessem no futuro, e a partir do momento em que Donald Trump vai sair pacificamente do poder e vai ter a possibilidade de se recandidatar no futuro, mesmo que não o faça, acho que aqui começa-se a dizer que algumas linhas que se pensavam ser vermelhas, afinal são um bocado de cor de laranja, e pronto, isto é assim um bocadinho perigoso. Eu acho que os Estados Unidos, quer dizer, isto eu já tinha falado disto noutro podcast, mas volto a falar agora.
estão a ter uma situação no seu país cada vez mais que motivaria uma intervenção norte-americana caso fosse, por exemplo, na América Latina ou no Médio Oriente. É uma reflexão que vos deixo. Pô, eu também só queria acrescentar que, quer dizer, pelo o facto de ter sido rápido, pessoalmente só acho que não havia muito mais para dizer, porque por um lado as provas eram um bocadinho claras, o Partido Republicano e os senadores republicanos também não tinham grande interesse em que só visse testemunhas, portanto, grande parte do tempo que demoraria, que tal, pronto, julgamento entre aspas, demoraria seria ouvir as testemunhas, os republicanos não quiseram. E, portanto, fora das testemunhas, quer dizer, a produção de prova é relativamente rápida, não é? Quer dizer, aquilo, tudo foi gravado, tudo está bastante claro. E o impeachment não é um julgamento judicial, longe disso. E, portanto, enquanto julgamento político, grande parte dos senadores já tinham a sua decisão tomada, portanto, também não acho que valesse a pena estarem ali 2 meses, quando já toda a gente sabia o que é que ia decidir. A verdade é que eu só queria também dar aqui 2 notas depois disto, que é, ponto número 1, isto não quer dizer que Donald Trump não seja passível de estar sujeito a um julgamento judicial, portanto ele pode ser acusado judicialmente por incitar à violência e, portanto, consequentemente ser preso por causa disso. O que não me parece que irá acontecer, mas é de facto uma possibilidade. E sobre a possível recandidatura, eu acho que aqui é que temos uma questão bastante importante que tem a ver com o próprio posicionamento ideológico do Partido Republicano e de que forma é que ele quer seguir. Enquanto nos Estados Unidos os senadores e os congressistas, os representantes, têm muita liberdade e os partidos não são propriamente estruturas muito rígidas na gestão dos seus membros, ao contrário do que, por exemplo, do que acontece em Inglaterra. E, portanto, há, como é óbvio, muita liberdade dos seus membros de poderem, de certa forma, quer dizer, votar e fazer a sua campanha da forma que considerarem melhor, até porque cada estado é diferente, e ser republicano no Texas e ser republicano em Nova York ou na Califórnia não é obviamente igual. Assim sendo, o que eu acho que é particularmente interessante é perceber daqui a 2 anos de que forma é que este apoio que muitos senadores deram a Donald Trump e também representantes quando foi para a acusação se vai repercutir nas recandidaturas de muitos destes representantes e senadores, até que ponto é que também, e foi isso que eu acho grande, que não se conseguiu perceber muito bem, ok, nós percebemos a opinião do Partido Democrata, nós percebemos relativamente bem a opinião do Partido Republicano sobre esta questão, sobre o que se passou em janeiro na invasão ao Capitólio, e o que nós não percebemos exatamente é qual é a posição do americano comum, de certa forma como é que o americano comum viu, e especialmente como é que o eleitor republicano viu o que se passou nessa tarde, de certa forma, como é que o republicano comum vai reagir, se está ao lado de Donald Trump, se está contra Donald Trump. Isso será muito importante, não particularmente para a reeleição de Donald Trump, quer dizer, uma tentativa de se candidatar daqui a 4 anos, mas mais importante para os próprios senadores e representantes que vão tentar reeleger-se. De que forma é que o seu apoio, terem votado a favor ou contra o impeachment, poderá influenciar as suas reeleições, porque já percebemos que Donald Trump tem muita influência em todos os Estados Unidos e que muitas dos representantes e senadores americanos fizeram campanhas em que basearam todas as suas campanhas e toda a razão para serem eleitos no seu apoio a Donald Trump. E agora, sem Donald Trump, vai ser interessante perceber como é que essas pessoas vão gerir as suas eleições. E pronto, eu penso que se não tivermos mais nada a acrescentar. Pai, tenho aqui uma nota, não sei se tem tempo. Não, isto era algo que eu queria ter falado durante o programa, mas isto depois ficou muito interessante com os vossos temas e eu não consegui introduzir este. A propósito de um think tank chamado Mais Liberdade, que foi recentemente fundado em Portugal, tem algumas pessoas que eu respeito
e que acho sérias, como é o caso, por exemplo, do Adolfo Mesquita Nunes ou do Carlos Guimarães Pinto, que era o antigo líder da Iniciativa Liberal. No entanto, assim, eu não gosto de think tanks, sejam virados à esquerda, sejam virados à direita, normalmente têm, digamos assim, doações por parte de milionários, por parte de oligarcas, por parte de governos, por exemplo, da Rússia, todos eles, quer sejam mais à esquerda ou mais à direita, e acho que fazem um mau serviço à democracia no geral. Em específico, e eu vi um dos membros ou dos subscritores deste Mais Liberdade fazer uma comparação com o PragerU dos Estados Unidos, que, isto fui eu só a ir ver a página deles nos últimos 3 dias, pôs vídeos com nomes como: será que devemos confiar sempre nos cientistas a propósito das vacinas? Aborto é indefensável. Se a América é racista, porque é que tem milhões de imigrantes negros? E homens, o vosso papel é ser uma figura paterna. E eu acho que haver pessoas no instituto chamado Mais Liberdade a verem o PragerU como um exemplo, não só não prestam bom serviço à democracia, como prestam um mau serviço. E acho que os portugueses deviam olhar mais para o que começa a acontecer dentro de Portugal, para estes financiamentos obscuros que existem, não só obviamente neste instituto, mas também em muitos outros e em partidos porventura até mais perigosos, em vez de se entreterem, como nós também aqui neste programa normalmente fazemos, a olhar para o que é que os russos e os americanos fazem nas eleições de França e da Alemanha e o que for. Pronto, queria só deixar isto. Se ninguém quiser comentar, penso que podemos ficar por aqui. Eu só, portanto, Daniel Ferreira acha que estamos a começar a assistir a de certa forma, uma interferência de outras potências internacionais na nossa política interna. Isto não é só de, digamos, outras potências, ou outros governos, pode vir também de interesses particulares. Eu não estou aqui a culpar os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, ou quem quer que seja. Estou a culpar os interesses que infelizmente existem na política, e isso, claro que não é uma coisa nova. Quer dizer, nós temos os exemplos da Europa que na Guerra Fria tinham uns a serem financiados pelos Estados Unidos e outros pelo Bloco de Leste e tal. Agora, acho um bocado preocupante isso estar a acontecer, especialmente quando começam a vir, lá está, financiamentos mais obscuros. Muito bem, eu por mim não tenho grande coisa a acrescentar, acho que Eu será também um acho. tema para outro episódio com mais tempo. Daniel Ferreira, se quiser terminar. Desculpem, pá, estava distraído. Pois bem, assim terminamos mais um episódio de Conversas de Café. Vemo-nos para a semana. Um abraço e aproveitem o vosso dia de São Valentim.